Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez eu vou trazer um quadro novo aqui pro canal. Eu vou falar, pela primeira vez eu vou analisar uma parada de fato, vou pegar um disco. A ideia do quadro é pegar um disco, um filme, alguma parada que tenha a ver com hip hop, ou então esse mundo. E eu vou vir aqui e vou analisar com vocês, enfim. Vocês sempre podem comentar aqui embaixo aí quais vocês querem pros próximos vídeos. Bom, e se você é novo aqui no canal, quer me conhecer um pouco melhor, quer ficar um pouco mais inteirado aí da situação do canal, o que rola aqui e tudo mais, vai dar passar nas redes sociais aqui, é só sei lá me seguir, mano. Twitter e Instagram é onde eu mais interajo com as pessoas, onde eu faço bastante votação, onde eu pergunto aí as opiniões de vocês. É por lá que você vai entender um pouco mais como é que funciona isso aqui. Bom, e hoje eu decidi trazer, pra estreia desse quadro aqui no canal, pro primeiro vídeo, eu decidi trazer o último álbum do Djonga que saiu, que é O Menino Queria Ser Deus, saiu dia 16 de março, e é um disco que eu ouvi pra caramba. Eu tentei fazer essa análise um pouco antes, mas infelizmente eu fiquei tipo um pouco com o pé atrás de fazer, até porque minha interpretação e às vezes não bate com a das pessoas, enfim, pode dar um conflito, mas no final das contas eu quero fazer uma parada que é aquela frase, é melhor feito do que perfeito. Então, conforme o quadro for passando, a gente vai melhorando isso. Bom, chega de enrolar então, vamos aí começar a análise desse disco. Como eu disse, o disco foi lançado dia 16 de março de 2018, e falando um pouco aqui, só situando aí como é que é o disco, da onde ele veio, dando um contexto geral sobre ele. O disco ele se passa um ano depois de Heresia, né? Heresia foi lançada no passado, em 2017. O disco você percebe um pouco mais de maturidade do próprio Djonga, tem o jeito que ele fala, as coisas que ele fala, enfim, as reflexões que ele faz são bem diferentes, assim, são um pouco mais maduras, como eu disse, do que do Heresia. Ele trabalha um pouco mais a questão da musicalidade, tem bastante diversificação de gênero, a gente tem o trap, tem o boom bap, tem o Djonga cantando, então tem uma variação muito grande, tanto de gêneros quanto de flow. O cara vai desde rima até o canto, enfim, é uma variação muito grande. A gente vê um Djonga bem diferente, bem experimental nesse disco. Bom, a gente tem participações excelentes, a gente tem o Sidoca, o Sant, o Hot do DV Tribo, Page ou Page, eu não sei como se fala, e a principal participação, na minha opinião, foi a participação da Carol Conká, a participação mais diferente, porque você não vê ela em muitos trabalhos em questão de rap, ela faz mais a parada dela, que eu acho que aquilo é um pop, eu tenho quase certeza que é um pop meio rap, mas enfim, não é tão comum. Pra começar a análise de fato do disco, vamos começar analisando pela capa, onde a gente tem o Djonga, né? A gente tem aqui o Djonga, uma mulher e um homem branco sendo pisoteado, que isso deu bastante polêmica, isso foi uma parada que o pessoal, a primeira vez que viu, já ficou meio, uou, isso aí é meio estranho, e de fato é meio estranho, mas tem todo um contexto que eu vou explicar agora pra vocês. Bom, vamos começar aí pela mulher. A mulher, ela é o reflexo da periferia, na verdade, são as mulheres que são mais marginalizadas, mais hostilizadas, que são as mulheres pretas e gordas, ou seja, o grande estereótipo de empregada, enfim, tia do café, e ele traz nesse disco a mulher como se fosse a base, tanto que vocês podem perceber aqui que ele tá sentado no colo dela, ou seja, ela é como se fosse um pilar, ela é como se fosse a mulher que colocou ele no caminho, que fez ele ser o homem que ele é hoje em dia. Aliás, é um tema bem recorrente no disco do Djonga, que eu vou falando conforme as músicas, o empoderamento da mulher, a questão de trabalhar a mulher, de desobjetificar a mulher, de realmente empoderar ela, é bem presente, é muito forte nesse disco novo dele. Logo em seguida a gente tem o Djonga aí, como o próprio nome diz, o menino queria ser Deus, se reflete diretamente a ele, nesse sentido de criar, de querer ser o dono do próprio destino dele. Então a gente tem aqui o Djonga, eu gosto de interpretar mais ou menos como se ele tivesse um recém-nascido aí, com pouca roupa, e uma coisa bem legal aqui não vai dar pra ver no vídeo, mas ele tá com uma guia que é muito utilizada nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, e ela tem bastante ligação ali com os orixás e tal, com toda a religião. Já é um primeiro contraponto aí, que ele tá falando de Deus, mas não no sentido do Deus cristão, só pela questão da guia aí, a gente já vê que o Djonga, ele faz parte, ele acredita bastante nas religiões de matriz africana. E por fim, a parte que mais deu polêmica, que é o homem branco que tá sendo pisado aqui. Um detalhe importante é que ele tá de terno, né? Ele tá vestido de roupa social, então a gente pode fazer duas analogias a partir desse ponto. O primeiro e mais óbvio seria a luta contra o racismo, né? Seria tipo o empoderamento dos pretos contra essa sociedade racista que a gente vive
vive toda a história de racismo e escravidão que teve durante toda a história, também a gente pode interpretar isso como se fosse a indústria opressora, e obriga muitas vezes os artistas a tomarem caminhos que não são os que eles querem, enfim, obrigam a tomar decisões que não são da vontade deles, que são dois temas que também são muito frequentes no disco. Falando aqui rapidinho, antes de começar a analisar as letras, aqui eu vou dar uma atenção a mais ao conteúdo lírico, mas as mensagens que o Djonga tentou passar no disco dele, no álbum dele, do que analisar no sentido mais de produção, porque até eu não tenho tanta bagagem assim pra falar, e eu já tô meio com o pé atrás de falar da minha interpretação em questão de conteúdo, imagina de falar da questão de produção e tudo mais. Mas eu digo pra vocês que o disco ele é muito bem produzido, tanto as músicas, os samples, a questão do Djonga de métrica ali, de usar palavras parecidas, usar bastante metáforas. Mano, eu tô me sentindo muito Z3 falando disso, mas enfim, ele usa muito palavras parônimas, usa bastante também muita metáfora, muita parada que você escuta, você tem que pesquisar pra entender de fato o que ele falou naquela letra. Então vamos, enfim, ao que mais as pessoas querem ver nesse vídeo, que é a análise das letras, que é a análise letra a letra, enfim, todos os conteúdos que ele tentou passar nesse disco sensacional. É o pente descarregado, trilho descarrilhado, ou seja, o trem passa por cima. Não se passe por sonso, que eu tô igual a língua de sogra, sem freio, tão chato nas ideias, que o racista me chama de macaco prego. A música de abertura chama Atípico, e aí a gente já tem a primeira sacada do Djonga. Atípico, ela significa uma parada que não é tão típica assim, não é tão comum, e isso é o que fala bastante na letra, porque nessa letra em si ele fala de como ele se enxerga na cena do hip hop, ele conta bastante um pouco aí de como foi a trajetória dele pra chegar até aí, ele fala de como ele se diferencia um pouco de todos os MCs aí, da grande maioria dos MCs que estão famosos hoje em dia. A gente tem alguns trechos que ele deixa isso bem explícito, por exemplo, um deles é quando ele fala, contendo informações importantes, então me chamem de quadro negro, ele faz uma óbvia referência à lousa aí, a comparação aí como se ele fosse quadro negro cheio de informações importantes, cheio de referências, informações de fato muito importantes e muito fundamentais. Outro trecho bastante interessante é quando ele fala, o passe subiu, o teu expensive shit, é a Trace e a Tasha preta. A Trace e a Tasha são duas mulheres negras que tinham um blog, meio que um blog, uma parada assim, elas falavam de moda, especificamente de brechó, e tipo, hoje elas conquistaram um espaço muito grande, elas fecham parcerias com grandes marcas e tal. Então nesse ponto ele fala bastante da ascensão dele no rap, aí do crescimento dele, que ele saiu de um cara que era desconhecido, de um grupo desconhecido de Minas Gerais, e hoje se tornou um dos principais MCs do Brasil, enfim, tá ganhando cada vez mais destaque. No segundo verso, ele fala uma ideia que é bem legal, é bem interessante de ser discutida, de ser entendida, e não vai ser a primeira vez que ela vai ser dita no disco, ela vai ser repetida aí algumas vezes. São dois momentos quando ele fala, me pediram pra dar papo consciente, não ouve nem pai e mãe, vai ouvir conselho meu. Que é assim, muitas pessoas ficaram, nossa, o Djonga, pá, tem cada ideia avançada, cada ideia diferenciada, mas é aquela coisa, né, você escuta o que o cara canta, mas não segue o que o cara canta. Às vezes ele dá uma ideia, muito forte, questão de vida, questão de família, e as pessoas escutam, cantam, mas não interpretam, não entendem o que ele fala, então acaba não servindo pra nada. Outro ponto legal é que ele fala bastante do público, que é, eu tô achando que é fácil virar famoso, não conhece nem Racionais, vai ouvir um disco meu. A ascensão do Djonga foi evidente, foi um crescimento muito grande em questão aí de 2-3 anos, foi se criando um hype, ele tá... E aqui nesse ponto, ele quer que os ouvintes interpretem a música dele, quer que as pessoas entendam a música dele, assim como entendiam Racionais nos anos 90, nos anos 2000, que era aquela mensagem, pesada, muito importante, questão de crítica social, e às vezes não é o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, como eu disse, as pessoas escutam a música, mas não interpretam, então simplesmente elas só repetem a letra e não absorvem, não pegam o conteúdo, não pegam a mensagem. Antigamente enfrentar medo era fugir de bala, hoje em dia enfrentar medo é andar de avião. Antigamente eu só queria derrubar o sistema, hoje o sistema me paga pra cantar, irmão. Eu sou daqueles que dá o papo reto e vive torto, assim é fácil, né? E aí a gente chega em julho de 94, que faz referência direta à data de aniversário do Djonga. Ele nasceu dia 4/6 de 94, e aí a gente tem aí um começo de história de Djonga, a gente começa a entender um pouco mais da realidade dele, antes até do próprio Heresia. No início da canção, ele começa a cantar bastante aí das dificuldades que ele passou, tal, de tudo que ele sofreu pra chegar até onde ele chegou, até que chega um momento que ele pega e fala, chegar aqui da onde eu vim é desafiar a lei da gravidade, e aqui a gravidade que ele se refere não é necessariamente a lei da gravidade
que a gente conhece, questão de física, não é essa gravidade. É gravidade no sentido de perigo mesmo, de um cara preto conseguir um destaque muito grande, conseguir, cara, ter, tipo, fama, joia, todo um destaque. Isso é perigoso em certo ponto, porque você não sabe quem vai estar lá pra tentar acabar com isso. Então a gravidade aqui nesse sentido tem duplo sentido, e o que eu mais acredito que ele quis dizer foi justamente esse sentido de gravidade no sentido de perigo mesmo, de uma ameaça aí que não dá pra você esperar. Aqui ele fala também um pouquinho de como ele foi sendo mudado, entre aspas, pela fama, né? Como ele conseguiu ter o status, ter a grana, ter todas as paradas, mas ainda assim a essência dele não mudou, que é quando ele fala que eu sou daqueles que dá o papo reto e vive torto, tipo um médico fumante, ou querer descansar e continuar de pé. É justamente isso, de escuta o que eu falo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Logo depois ele ainda ressalta esse ponto, que é quando ele fala devolver a autoestima pra minha gente, isso que é ser hip hop. Ele fala dos gringos que você escuta e tal, e pra diferenciar trabalho de hobby, que é justamente isso, é a mensagem que o cara tá passando. Às vezes, tipo, por exemplo, muitas vezes a mensagem que o cara passa é tipo um bagulho muito superficial, sendo que uma das mensagens que o Djonga passa é tipo muito cabeça, é uma parada que você tem que pegar, digerir aquilo e levar pra sua vida. Um dia me perguntaram por que engordei tanto. Mano, eu tô comendo dinheiro. Capitão do meu time, não capitão do mato. O capitão tá na curva com a caneta e o contrato não assinei. Querem cura gay, não assinei. A terceira música do disco vem intitulada de Ufa, e ela traz também todo esse lado aí do Djonga ter conseguido se estabelecer na cena, mas ainda assim não teve que se submeter a toda a questão da indústria, a toda essa parada aí que muitas vezes muda o artista e acaba, tipo, você acaba perdendo a essência. Tem muito disso na música também. Ele começa já dando essa ideia. Quando ele fala o capitão tá na rua com a caneta e o contrato, ele se refere justamente à indústria, cara, que força os artistas. Muitas vezes tem um cara que tá começando, ele precisa de divulgação, ele precisa daquilo, e muitas vezes ele se submete àquilo. Ele, por exemplo, ele manda um rap de mensagem, ele começa a fazer tipo um rap de ostentação, justamente por causa da indústria, da gravadora que ele vai entrar. Não gosta daquele tipo de música e obriga ele a mudar. Enfim, isso são coisas que acontecem, infelizmente. A gente não pode simplesmente julgar uma pessoa sem entender a realidade dela. Todo mundo quer vencer na vida, cara, e tem pessoas que infelizmente não conseguem seguir o caminho que elas sempre quiseram e às vezes tem que se desviar. E durante a música inteira ele vai sempre batendo nisso, sempre fala que ele vai sempre batendo nessa tecla aí de que como ele não mudou, como ele não se vendeu, entre aspas, e sempre tipo fica exaltando a banca dele, fala que não se peita a minha banca e tal. É uma parada muito importante porque além de tudo, o cara não perdeu tanto a essência do rap dele, quanto não perdeu a essência tipo dos amigos dele, da galera que fortaleceu ele quando ele tava na pior, e hoje quando ele tá bem, ele tá tipo com a galera também. Ele não vai ser grana, não vai ser fama, não vai ser mulher, joia, que vai fazer o cara abandonar as raízes dele. Aqui a gente tem o Sidoca, eu vou pegar um trecho do verso do Sidoca que é bem da hora, que é quando ele fala aquela parada de view, tal, se você não tem view, pá, que é justamente essa parada que a gente vive hoje em dia, a questão da indústria, a questão de, nossa, você precisa ter muitas views, você precisa ser o cara mais famoso do Instagram, pá, pra, tipo, ser alguém. Quando é triste isso, cara, porque no final das contas o importante é o conteúdo que você passa, é a ideia que você passa, não quantas views você tem no seu clipe, quantas pessoas curtiram sua foto e tal. É uma ideia bem da hora. E o Santi, pra variar, como o Santi é muito diferenciado, aliás tem biografia dele aqui, se quiser clica aqui no link, ele chega com uma ideia fazendo mais ou menos uma parada de tempos modernos, aquele filme do Charlie Chaplin que você já viu na escola 500 vezes, mas enfim, ele compara basicamente a vida a um trem, a um metrô em movimento, e fala bastante do trabalhador que tá dentro dele, cansado, que vai trabalhar todo dia, acorda às vezes de domingo a domingo trabalhando e fica nessa rotina simplesmente pra ganhar um dinheirinho pra gastar com migalhas. Essas migalhas que eles se referem é justamente bens materiais, é comprar um carro, nossa, mano, eu comprei o Corolla 2025, comprei, sei lá, o iPhone 26, tá ligado? Tipo, tô muito em alta, tô tendo os bagulhos mais caros, quando na verdade isso é muito pouco, isso é uma migalha, porque quando você morrer isso vai embora. Você não cresceu em questão de espírito, você cresceu em questão de material, e material qualquer hora você pode perder. Preternizar, eu vou gravar um DVD com canções que compus enquanto você dormia. Não come a Digi, quem mais empelado que bunda. Maior que poetas no topo 3, antes transava ouvindo Jovem Maca. Aí hoje a gente tem a love song do disco, que é 1010, que eu gosto de falar que é a Te Ama Desgraça, do Menino Queria Ser Deus. Aqui a gente tem uma interpretação minha que eu não sei se tá certa e vocês que vão me dizer. Eu acho que a 1010, ela é como se fosse uma música pra acho que é ex-mulher do Djonga, mano. Eu fiz uma pesquisa no Insta dele pra ver se eu não ia falar
besteira, se ele tava casado ou não tava. Eu não vi mais foto dele com a mulher dele. Enfim, eu vou pressupor que eles se separaram. Mas enfim, 10-10, ele é como se fosse aí uma declaração, é como se fosse uma retrospectiva de como eles se conheceram. É uma história de amor entre um homem e uma mulher, que ele começa a contar ali como eles se conheceram, pá. Então quando ele fala, de primeira ela se achou pra descontar, de segundo eu olhei na cara dela, que é justamente esse jogo aí de interesse, de vamos fazer de difícil, não vamos fazer de difícil. É justamente esses primeiros passos aí do relacionamento. E aí a gente tem um grande refrão na música que pra mim é tipo, é como se fosse o Te Amo Filha da Puta, que ele soltou em Poesia Acústica 4, que é quando ele fala: e canções que compus enquanto você dormia, não com a minha DK, mas sim pelada e que bunda, maior que Poetas no Topo 3, melhor refrão de todos. E aí ele faz uma referência à música do Haikais, que é o Sem Graça, quando o cara fala, eu deixei você dormir, e assim com a minha DK e tal, quando ele fala essa parada, é bem essa referência, só que ele fala não com a minha DK, mas sim pelada e tal. Muito boa essa música, é uma das minhas favoritas também do disco. E o legal também é que ele fala bastante da independência do casal, não é aquela relação de abuso, não é aquela relação tipo abusiva, muito tipo eu mando em você, você manda em mim e tal. Tem um trecho que ele fala que vai dominar o mundo, e na verdade só foi perguntar se ela quer ir também, que aí ele fala, você tem seu espaço, eu tenho o meu, e vamos dominar o mundo e viver todas essas paradas que esse mundo tem pra oferecer pra gente. Eu já te disse eu vou, mas eu volto pra elas, jonga, sensação. Pra você, jonga, tentação. Eu já deixei essa fita me consumir. Preternizar, eu vou gravar um DVD com canções que compus enquanto você dorme.